Olá, tudo bem? Esse vídeo é para a gente tratar de uma questão que caiu na prova da UFT em 2020, uma questão envolvendo gráfico de nível sonoro, frequência, né, que está dentro do assunto de qualidades fisiológicas. Então, para dar um pouco mais de contexto, eu resolvi falar justamente sobre as chamadas qualidades fisiológicas, pelo menos dar uma pincelada, para depois a gente ter um pouco mais de base para poder trabalhar a questão, ok? Vamos lá? Então, vamos falar de qualidades fisiológicas do som. O que vem a ser as qualidades fisiológicas? É o modo como nós, enquanto ser humano, né, nós entendemos o mundo na nossa volta a partir do sentido da audição. Né? Nós temos três qualidades fisiológicas: a qualidade da altura, a qualidade da intensidade e a qualidade do timbre. Rapidamente, né, o que é a altura? A altura do som está ligada à frequência que diferencia para nós sons agudos de sons graves. A frequência, a altura, tem a ver com a nota ou o tom. Então, entendeu? Quando a gente, então, ouve uma música que é formada por várias notas, cada uma dessas notas tem uma frequência, né? Cada uma dessas notas tem uma altura, e nesse caso a gente não pode confundir, né, o que no nosso dia a dia a gente fala assim: oh, abaixa o som porque ele está muito alto. Nesse caso, nós não estamos falando de altura. Nós estamos falando da próxima qualidade fisiológica, que é a intensidade, que tem a ver com, né, o volume do som. Né? A altura em qualidades fisiológicas em é, ondulatória, a altura tem a ver com essa diferenciação entre agudo e grave, som fino e som grosso, tá certo? A intensidade, por sua vez, que é o que a gente confunde com a altura no dia a dia da gente, tem a ver com amplitude, né? Tem a ver com a energia que a onda carrega, que diferencia sons fortes e sons fracos. Então você vê aí pelas imagens, né, que um som fraco ele tem intensidade baixa, ele tem amplitude pequena, um som forte tem uma amplitude aumentada, quer dizer que essa onda carrega mais energia. Né? E é essa qualidade fisiológica que a gente vai fazer um tratamento matemático, né, das três qualidades, é a única que a gente trabalha matemática, trabalha cálculos. Né? E o timbre, que é a última qualidade fisiológica, qual é a serventia do timbre? É aquela qualidade que diferencia sons a partir do formato da onda, sons que tenham a mesma altura e a mesma intensidade. Então, por exemplo, né, você pode ter a voz, o piano e o violino. Nesse exemplo, cada um deles emitindo a mesma nota, mas você sabe, né, qual é a voz, qual é o piano, qual é o violino por conta do timbre, que é o formato que a onda de cada uma dessas fontes tem, e o seu ouvido consegue fazer diferenciação a partir daí, tá certo? Então, dessas três qualidades fisiológicas, a que nos interessa mais aqui é a segunda, a intensidade, que tem a ver com a energia que a onda carrega. E, resumindo aí, né, para a gente poder fechar essa ideia inicial, a altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a energia que a onda carrega e o timbre tem a ver com o formato da onda, certo? É o que diferencia sons de mesma altura e mesma intensidade. Agora, nós, ao falarmos de intensidade, nós muitas vezes precisamos fazer o cálculo dessa intensidade, dessa energia que a onda carrega, desse volume que a gente tem, né, de uma fonte sonora que dá a sensação sonora para a gente. Então, a intensidade, por definição, é dada pela potência dividido pela área. Né? E é uma equação que é meio instintiva, porque você sabe que se você está perto de uma fonte sonora, o som que você recebe tem uma determinada energia, tem um volume. Quando você vai mais longe, né, essa intensidade diminui. Por isso que aqui, a área aqui, deixa eu apagar essas, né, a área aqui, quanto menor, ou melhor, quanto maior a área, perdão, menor a intensidade. São grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem como a intensidade, quanto mais longe você vai de uma fonte, menos intenso é o som. A potência da fonte aqui é dada em watts, que é a unidade do sistema internacional, a área é dada em metro quadrado, portanto a intensidade é dada em watt por metro quadrado, obedecendo o sistema internacional de medidas. Tá? Para dar uma dimensão dessa ideia que eu coloquei da distância e tal, né? Imagina essa imagem aqui mostrando para a gente quanto mais longe a gente vai, ó, mais longe a gente vai, deixa eu apagar aqui, mais longe a gente vai da fonte sonora,
menos intensa a intensidade, porque a área vai aumentar. O som tem que cobrir uma área maior, então a energia vai se dividir numa área maior, então a intensidade diminui. Só que essa área é uma área da esfera que engloba a fonte, né, da onde o som se forma, onde ele sai. Então, essa superfície esférica, a área a gente calcula como 4πr ao quadrado, tá certo? Que é a área de uma superfície esférica, tá certo? Então, é só para demonstrar essa ideia da a relação da intensidade com a distância, tá? Bem, agora olha só, na sua vida prática, se você vai num aparelho de som e coloca no volume 2, você sente um volume sonoro nos seus ouvidos. Quando você passa para o volume 4, você está dobrando a intensidade, a energia que aquela onda está carregando, mas o engraçado é que a sensação auditiva aumentada que você tem, que o ser humano tem, não é um som 2 vezes mais intenso. Você passou de 2 para 4. Você está tendo uma onda 2 vezes mais energética, mas a sensação no seu ouvido é que o som não multiplicou por 2, mas sim multiplicou por 100. Agora imagina que você tem um equipamento no volume 2 e você passa para o 6. Você triplicou a energia consumida ali, né, para formar aquela onda que chega em você. Mas a sua sensação auditiva não é que a onda multiplicou por 3 na energia, mas dá uma sensação que multiplicou por 1000. E por último aqui, exemplo, né? Imagina que você está no volume 2 e passa para o 8. Você multiplicou por 4 a intensidade sonora. Mas a sensação auditiva é que esse som aumentou por 10.000 na sua energia. Né? O pessoal que estuda esse processo auditivo, né, ao se deparar com essa situação, eles falam assim, bom, a gente não tem nenhuma grandeza física para medir essa sensação diferente que o ser humano tem em relação ao que realmente está sendo produzido na fonte sonora. E é aí que entra o chamado nível sonoro, que é uma grandeza física que foi inventada para poder trabalhar essa diferença entre o que sai de uma fonte e o que realmente é sentido pelo nosso equipamento auditivo, tá certo? E é aí que vem a definição, né? Essa ideia de nível sonoro veio para suprir essa lacuna aí, né, do raciocínio dessa diferença entre a geração do som e aquilo que é sentido pelo ser humano. A isso foi dado o nome de nível sonoro, onde a gente tem como simbologia aqui, né, o beta, que é o mais usado, ou um N maiúsculo, tá certo? Nível sonoro, tá? Ou intensidade sonora, intensidade auditiva. São nomes que normalmente a gente vê por aí, tá certo? Bom, então, esse nível sonoro, por definição, agora imagina o seguinte, né? Olha aquela relação, né? 2 vezes mais intenso é sentido 100 vezes aumentado. 3 vezes mais intenso é sentido 1000 vezes aumentado. 4 vezes mais intenso é sentido 10.000 vezes aumentado. Então, a única grandeza matemática que posso fazer essa relação, que não é uma relação direta, né, é o logaritmo. O logaritmo é a única relação matemática que permite fazer, né, o relacionamento entre essas duas ideias matemáticas. Então, beta, o nível sonoro é definido como log da intensidade sonora ouvida ou formada num equipamento, aqui, ó, esse I aqui, é a intensidade sonora que, né, um equipamento gera, dividido pela essa intensidade zero aqui, intensidade mínima ou inicial, tá certo? Que é a menor energia que um som precisa ter para sensibilizar o nosso ouvido, tá certo? Agora, esse beta aqui, ele é medido em Bell. Na verdade, isso aqui, ó, esse número que vem dessa divisão e depois a aplicação do log, ele é um número, é um índice, certo? E foi dado como unidade para esse índice o Bell, que é em homenagem ao criador do telefone, né, o Graham Bell. Só que a unidade de Bell ela é muito grande. Você provavelmente nunca ouviu falar de Bell, você ouviu falar de decibel. É porque essa unidade, para o nosso, né, ouvido humano, é uma unidade muito grande. Se você for exposto a um som em Bell, você provavelmente vai ter risco até de morte.
Então, nós trabalhamos com uma escala menor, nós trabalhamos com a escala de decibel. Então, a gente pega e vê muitas vezes a equação colocada dessa forma. Tem um 10 multiplicando aqui o log, porque quando passa para o lado de lá, ele passa dividindo, então divide por 10 vira decibel, entendeu? Então, por isso que normalmente você vai ver a equação escrita desse jeito, onde o beta vai ser dado em decibel, certo? Ok? Bom, a gente tem alguns valores comuns, importantes, que a gente, ao decorrer do processo de estudar nível sonoro, a gente vai precisar lidar. Um desses valores é o chamado valor da intensidade mínima, que eu já citei agora em instantes, que é o menor nível de energia que tem que chegar no seu ouvido para poder sensibilizar o seu ouvido e dar essa sensação auditiva. Ele vale, na média, 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse valor é tabelado, certo? E, ao contrário da chamada intensidade mínima, nós temos, né, que a gente chama de limiar da audição, estava esquecendo desse detalhe, os 0 decibéis. Nós temos, meio que ao contrário da intensidade mínima, a chamada intensidade máxima. Veja que está entre aspas, porque na verdade não é a máxima. A gente pode passar desse valor, que é 1 watt por metro quadrado. O problema é que esse valor de 1 watt por metro quadrado, a energia é tão intensa que a gente chama de limiar da dor, é o chamado 120 decibéis, que é nesse momento que se você for exposto a esse som, você vai sentir dor, e se você continuar sendo exposto, você vai ter perda auditiva, que pode ser permanente, inclusive, né? E se você continuar aumentando essa intensidade sonora, você pode levar até a pessoa ter hemorragia interna e morrer, tá certo? O som pode matar uma pessoa, dependendo da energia que ele carrega, tá certo? Então, o limite ali para a gente saber, né, se pode ter um problema é os 120 decibéis, é 1 watt por metro quadrado, certo? Bom, aqui a gente tem alguns valores só para demonstrar, assim, comparar, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, aspirador de pó, liquidificador, né, 90 decibéis, é um valor até alto, né, pode prejudicar a pessoa a longo prazo. E aqui está o limite, ó, 120 decibéis, passou desse valor, você vê que já vira laranjinha na cor aqui, ó, vermelho, isso aqui é perigosíssimo. Estar exposto a uma turbina de avião a jato a 140 decibéis pode matar uma pessoa, né, automaticamente, tá certo? Bom, é porque carrega muita energia esse nível sonoro, tá? Bem, agora nós chegamos de fato na questão. A questão fala: o gráfico com a relação entre o nível de intensidade sonora ou nível sonoro, né, e a frequência pode ser observado na figura. De acordo com o texto e o gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Então a gente tem, vamos olhar o gráfico e as afirmações e vamos analisar uma de cada vez, tá bom? Então fala assim: item 1. Para uma frequência de 90 Hz, tá aqui embaixo, ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? Essa linha aqui embaixo. O ouvido humano somente capta o som se o nível de intensidade sonora for no mínimo 40 decibéis. Esse gráfico aqui, se você reparar, vamos apagar essa rabisco aqui, você tem essa linha aqui, que é chamado limiar da audibilidade, o limiar da audição. Nós temos essa linha aqui, que é chamado limiar da dor, certo? Que são aqueles valores lá característicos, tá vendo? 120 decibéis, 0 decibéis, mas isso depende da frequência sonora também, tá certo? Ok? Bom, é isso que o gráfico quer demonstrar para a gente. Então, na questão, ele faz a relação entre o 90 decibéis, vamos localizar o 90 aqui, ó, 90 está aqui, certo? E ele quer que a gente relacione e saiba se o nível de intensidade correspondente vai ser 40 decibéis. Se você olha aqui, ó, o valor correspondente é 40, né? Então, nesse caso, só olhar o gráfico a gente já consegue dizer que o primeiro item é verdadeiro, né? Vamos anotar aqui. Vou anotar aqui, o primeiro item é verdadeiro. Ok? Na verdade, eu vou ter que apagar depois, mas vamos lá. Beleza? Então, o primeiro item é verdadeiro. 2. A curva que representa o limiar da audibilidade na região de baixa frequência, menor que 1000 Hz, mostra uma diminuição da nossa sensibilidade auditiva para as frequências mais graves. Então, de novo, vamos analisar aqui, ó, certo? Deixa eu botar a borrachinha aqui, apagar isso aqui, para não atrapalhar a gente aqui. Aqui também. Bom, então olha só. Para frequências menores que 1000 Hz, né? Então, frequências menores que 1000 Hz, daqui para cá, certo?
Repara que o limiar da audibilidade ele vai crescendo para frequências menores, tá vendo? Então, conforme a frequência vai diminuindo, vai aumentando o nível sonoro, 0, 20, 40, 60. E o que quer dizer isso? O som, para menores frequências, ele tem que ser mais intenso para provocar sensibilidade auditiva. Então é ruim para a gente, né? Quanto menor a frequência, a onda precisa carregar mais energia para a gente poder ouvir esse som, tá certo? Então isso aqui é verdade. Ele fala que para frequências menores a gente tem uma diminuição da sensibilidade auditiva. Exato, porque daí a gente vai precisar de mais energia no som que a gente recebe para a gente poder ter capacidade de ouvir aquele som, certo? Então esse item também é verdadeiro. Então o 2 aqui é verdadeiro também. O gráfico fecha. Esses dois itens, a análise do gráfico bem feita já é suficiente, certo? Bom, e por último, o terceiro item. No limite da audibilidade, um som a 90 Hz deve ter intensidade cerca de 10.000 vezes maior que a intensidade na frequência de 1.000 Hz. Então eu cortei o gráfico para ficar mais fácil a nossa análise, porque ele fala em 1.000 Hz, né? Ele fala em 1.000 Hz aqui, e fala em 90 Hz. 90 Hz a gente já estabeleceu que é 40 decibéis, né? E o 1000 Hz é 0 decibéis, está bem aqui, ó, tá certo? Então, são os valores que eu tirei aqui, ó. 90 Hz equivale a 40 decibéis, a gente já tinha feito isso antes, e 1000 Hz equivale a 0 decibéis, certo? Então, o que ele quer saber quantas vezes o 40 decibéis é maior que o 0 decibéis em termos de intensidade, tá certo? De 90 para 1000 Hz, tá? Então, nós temos aqui o beta de 40 decibéis, eu preciso achar o I em 40 decibéis. Eu vou usar o valor de zero, que é um valor fixo tabelado, né? De 10 a menos 12 watts por metro quadrado para fazer o cálculo do I nos 40 decibéis. Então, eu vou aplicar a equação. Ó, então, eu vou pegar aqui ó, os 40 decibéis e vou jogar aqui, né, no beta. Vou pegar o I0, vou jogar aqui no lugar dele e vou fazer conta, correto? Deixa eu apagar isso. Bom, então, você vê aqui, ó, fez a substituição, agora o que a gente faz em matemática? A gente pode cortar esse zero aqui com esse zero, né? Passar o 10 dividindo, né? Então vai ficar 4 log de I sobre 10 a menos 12. Bom, normalmente, quando eu pergunto, o que a gente vai fazer aqui agora? A pessoa percebe, assim, quem tem um pouquinho mais de noção de trabalhar com os logaritmos, fala assim, professor, eu tenho um log da divisão aqui, ó, então eu vou aplicar a propriedade do logaritmo. Log da divisão é a subtração dos logs, tá certo. Mas aqui vai dar mais trabalho a gente fazer isso. Eu vou aplicar uma outra propriedade, que é o seguinte, eu vou pegar esse log aqui, ó, e vou passar para o outro lado da igualdade. Como que ele vai? Né? Lembra que o quadrado, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vira raiz e vice-versa. E o log? Quando ele vai para o outro lado, ele vira o quê? Ele vira a potência de 10. Certo? Então, eu vou tirar o log daqui. Então, eu vou pegar o log, vou jogar para o lado de lá, e ele vai virar a potência de 10. Tá vendo? Então, fica 10 na 4 igual a I sobre 10 a menos 12. Agora, fechou. Agora, eu vou pegar esse 10 a menos 12, vou passar multiplicando para o lado de lá para achar o I. Certo? Olha lá. Então, o I deu 10 a menos 8. Você mantém a base e soma os expoentes. Né? Menos 12 com mais 4, menos 8. Então, aí está a intensidade a 40 decibéis. Agora, eu tenho que fazer a relação com a intensidade a 0 decibéis. Só que 0 decibéis, a gente já sabe o valor da intensidade, né? Que é a intensidade mínima, é 10 a menos 12. Esse valor já é fixo, correto? Eu acabei de calcular o I40, eu preciso da relação I40 sobre I0, para saber quantas vezes o I40 é mais intenso que o I0. Tá? Então, eu só vou dividir os dois. Como que a gente divide? Potência de 10, mantém a base e subtrai os expoentes, né? Menos 8 com menos 12 dá mais 4, correto? Então, 10 na 4 é 10.000, fazendo com que o terceiro item ele seja verdadeiro também, certo? O terceiro item é verdadeiro, tá? Ok? Então, todos os itens são corretos, certo? Bom, essa questão, ela dá para fazer uma parte dela, né, só olhando o gráfico, até que dá, mas o terceiro item ele demandava o cálculo.
né? Então a gente precisava saber qual é a função do nível sonoro, né? Como que a gente trabalha com esse tipo de coisa, como trabalha com as propriedades logarítmicas para poder resolver a parte matemática. Correto? Então eu espero que tenha sido útil, né? E se por acaso ficou alguma dúvida, a gente está aí para poder ajudar a esclarecer, ok? Um abraço, até mais.